nossos irmãos. É um prazer estar aqui hoje falando para vocês. E creio que nós escolhemos o melhor lugar que poderíamos estar, na casa de Deus, né? O texto que nós vamos estudar hoje está em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo de 6 a 18. Pelo que nós vemos, os sofrimentos nas situações adversas, tempestades da nossa vida, não são impedimentos para que a palavra de Deus, que ela prossiga. Grandes líderes, eles surgiram em meio a tempestades. E quando Paulo escreveu essas palavras para Timóteo, Paulo não estava numa igreja, Paulo estava preso. Paulo, ele estava numa masmorra. E quando eu olho essas palavras que Paulo escreveu, para mim elas têm mais valor, porque ele escreveu num momento muito difícil na sua vida. Os cristãos estavam sendo queimados, torturados, mortos, e Paulo estava prestes a caminho da sua execução. Então, Paulo está lá e ele encerra com um amém sonoro, fechando as cortinas da sua vida. Então vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 18. Desculpem, mas eu sou meia ceguinha e a letrinha está um pouquinho pequena. Acho que eu vou pedir para o Paulo me ajudar aqui. Você lê para mim? Não estou com o meu óculos aqui, a letrinha está um pouquinho pequena. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Bom, depois de Júlio César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio Nero, Tito, Flávio, Vespasiano, Domiciano, eles governaram o mundo. A igreja passou por momentos muito dramáticos. Estavam vivendo talvez os tempos mais difíceis da igreja, desde que Nero assumiu em 54. Em 64, uma tragédia acontece na cidade de Roma. Ela é incendiada e a perseguição é cruelíssima, amarga. E a Bíblia, então, registra 2 prisões em Roma. A primeira delas é nos anos 61 e 62, a segunda delas nos anos 66 e 67. Na primeira prisão,
quem estava por trás orquestrando a prisão de Paulo eram os seus irmãos. Os próprios judeus estavam perseguindo Paulo. E diz que eles eram cruéis com Paulo. E Paulo os amava, porque eles eram judeus também como ele. E Paulo diz que ele poderia ser até expurgado, para que eles fossem salvos também, porque ele os amava. E nessa primeira prisão que Paulo teve, foi uma prisão mais amena. Paulo, ele foi aprisionado como se fosse uma cadeia, uma prisão domiciliar. Paulo, apesar de estar algemado, ele estava numa casa, né, que eles dizem que essa casa talvez até fosse alugada, mas Paulo estava lá. Já na segunda prisão, não era mais uma prisão confortável, era uma masmorra, onde as pessoas, era um lugar úmido, fétido, onde as pessoas ou saíam para a morte, ou elas saíam leprosas, saíam doentes deste lugar, né? A primeira prisão, Paulo teve certas regalias. Na segunda prisão, não, Paulo não teve nada de regalia. Na primeira prisão, Paulo orou para sair e pediu para os seus irmãos também orarem para ele, para que ele pudesse sair. Na segunda prisão, Paulo não orou para sair. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um apóstolo, mas na segunda prisão, não. Paulo foi preso como um criminoso, como um malfeitor, líder dos incendiários de Roma. E por que Paulo foi preso a segunda vez? No dia 17 de julho do ano de 64, a cidade mais populosa do mundo naquela época, eles dizem mais ou menos que a cidade deveria ter em torno de 1 milhão de habitantes, né? Essa cidade eterna, próspera, que era Roma, ela criminosamente foi incendiada. Nos conta a história que das 17 regiões que Roma tinha, 10 foram queimadas totalmente. E a cidade, ela queimou por 6 dias e 7 noites, sem parar. Nero, assistindo a esse espetáculo todo, Nero, seu governante, na torre de Mecenas, lá em cima, ele estava vestido de ator e tocava sua harpa, sua lira, lá em cima. E diz que ele se divertia em ver a cidade de Roma pegar fogo. Diz que esses bairros que sobraram eram uns bairros muito populosos, de muitas pessoas que moravam nesse bairro. Só que a população desses bairros que sobraram, eles eram de cristãos e judeus. Então, isto tornou-se um prato tão cheio para Nero culpar os cristãos, que ele culpou os cristãos e começou a perseguir os cristãos. E diz que ali Nero começou a queimar os cristãos, crucificava-os e colocava fogo. Diz que quando não havia mais cruzes de madeira, Nero, ele pegava as pessoas, amarrava nos postes, passava piche nessas pessoas e colocava fogo, para iluminar a cidade de Roma à noite. Então, era muito cruel. E Paulo estava no outro lugar, só que ele foi condenado como assim, o mandante de todo esse incêndio. Então, ele começa a ser procurado, caçado, e provavelmente ele estava em Troade, na casa de Carpo, e quando ele foi pego, não deu tempo de ele pegar a sua capa, não deu tempo de ele pegar os seus pergaminhos, os seus livros, e não deu tempo dele fazer nada. Ele foi para essa masmorra marmentina, que era um lugar muito frio, e foi de lá que Paulo escreve esta carta que nós lemos aqui. É importante a gente saber qual foi, assim, o tanto que deu de polêmica nessa época, quando Paulo foi preso. Então, Paulo diz assim,
pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, Paulo ele dizia assim, não, a palavra de Deus mesmo assim não está algemada. Mesmo as pessoas acusando Paulo de incendiário, de criminoso. E talvez as pessoas naquela época, né, um fake news, hoje é tão comum ter fake news, talvez tivessem um fake news naquela época. Dizendo assim, olha, sabe aquele Paulo, aquele que pregava, que convertia as pessoas, que fazia milagres, que curava. Aquele Paulo, sabe aquele Paulo? Não dá para acreditar, mas aquele Paulo é um criminoso. Ele colocou fogo em Roma, mandou colocar fogo em Roma. Era isso que as pessoas comentavam. Mas pensem na honra desse homem. Ele era inocente. Como ele não se sentia, sendo um homem de Deus, sendo caluniado, como ele foi, sendo manchado, tendo o seu atentado à honra. E ele diz assim, está ciente que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Quem são esses? São os filhos da fé, membros das igrejas que ele plantou, direta e indiretamente. Essas igrejas que eram Bérgamo, Esmirna, Tiatira, Sátira, Filadélfia, Laodiceia. Gente que conhecia Paulo e que sabia a integridade deste homem. Mas em virtude da perseguição, eles se acovardaram, se intimidaram e se encolheram. Paulo estava sozinho, sem ninguém para defender a sua honra. Todos os abandonaram. E no capítulo 1, do verso 8, acho que nada mexeu mais com Paulo do que isso. Timóteo, meu filho, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E este, Timóteo, era o mais próximo de Paulo. Era quem ele abria o seu coração, era aquele seu amigo do peito. E mesmo assim, Timóteo estava envergonhado de Paulo, pelo que as pessoas falavam, estava constrangido, porque Paulo, para as pessoas, Paulo era um bandido, e não tinha ninguém que o defendesse, mesmo não sendo verdade. Mas é importante a gente entender que Paulo, como ele era judeu, ele tinha o direito à defesa. Então, mesmo ele estando em Roma, ele tinha o direito a ser defendido. Até hoje se estuda o direito romano nas melhores faculdades, e mesmo as pessoas, elas têm o direito. E Roma deu o direito de Paulo a se defender. Então, eu imagino assim que Paulo estava indo lá para a audiência, e ele, quando ele chegou lá, ele imaginou, não, vai ter alguém para me defender, alguém, certo, daqueles que eu converti, que me conhecem, que sabem quem eu sou, que eu não sou esse bandido, vai vir me defender. Mas Paulo diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Aqui é um problema de ingratidão. Ninguém. Vocês já imaginaram como Paulo se sentiu? Ele que converteu tantas pessoas, que conhecia tanta gente. Que ingratidão com relação a Paulo, né? E ele não consegue nenhuma testemunha, nenhuma sequer. Ninguém comparece. Aí ele sai da audiência, julgado, condenado, nenhuma testemunha a seu favor, culpado à pena de morte, sentenciado à morte naquele momento. Por ele ser um cidadão romano, ele tinha direito a uma morte rápida, porque Pedro, quando foi condenado, Pedro
ele foi crucificado, mas Paulo tinha o direito de ter uma morte rápida. Então, ele seria decapitado. O que um homem nessa circunstância tem para dizer para mim e para você? Nós podemos tirar 7 princípios disso para encorajar o nosso coração. O primeiro princípio, Paulo diz assim, no versículo 9: procura ter comigo depressa. Quando você tiver uma crise, tenha coragem de pedir ajuda a alguém. Aqui Paulo estava pedindo ajuda a Timóteo. Procura ter comigo depressa, Paulo disse. Então, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós, numa hora de crise, precisamos de ajuda. Nós precisamos de Deus. Mas gente precisa do quê? De gente. Ele diz, larga tudo. Ele disse para Timóteo, larga tudo. Corre e vem para cá. Eu preciso de você. Eu não estou dizendo que a gente tenha que abrir a nossa vida para qualquer pessoa, não é isso. Mas você tem que ter alguém que você possa se abrir, alguém que possa contar, de repente a sua esposa, seu marido, alguém que você tenha tanta intimidade, que possa contar as suas lutas, as suas dores, né? Nós precisamos disso. Paulo, foi a primeira coisa que ele fez. Vem depressa, Timóteo, você é o meu melhor amigo. Vem depressa me socorrer. O segundo princípio está no versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Telo para a Dalmaceia. Essas pessoas, todas elas correram de Paulo. Todas. E quando alguém nos decepciona, como decepcionaram a Paulo, né? A gente não deve guardar essas mágoas, porque todos nós decepcionamos e somos também decepcionados. Porque todos nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Ninguém nasceu numa família perfeita. Ninguém nasceu num lar perfeito. Ninguém está numa igreja perfeita. Ninguém está num trabalho perfeito, né? E ao mesmo tempo que a gente às vezes pode ser machucado, a gente também pode machucar, né? A gente não deve guardar mágoas. Quando a gente guarda mágoas, a gente perde o sono, a gente perde o apetite, a gente perde o foco, que é o mais importante para nós, né? Porque as mágoas, elas são autofagia, elas são uma destruição. A mágoa, quando a gente guarda mágoas, a gente vira prisioneira daquela pessoa. E você pode chegar em casa, você chega cansado, deita na cama, o que acontece? Aquela pessoa deita contigo. Você vai almoçar, você senta na mesa, quem é que senta contigo? Aquela pessoa que você está magoado, não é? Quando você vai fazer uma viagem, aquela pessoa pega carona contigo, está lá. Então, nós não devemos guardar mágoas. Viktor Frankl escreveu um livro, Em Busca no Sentido, e ele escreve a seguinte frase: a única coisa que nesta vida que ninguém pode tirar de você é o direito das suas escolhas. Então, vamos fazer escolhas de não guardar mágoas. O ministério, quando a gente tem um ministério, ou nós estamos num cargo na igreja, isso nunca é indolor. Sempre alguém, às vezes, vai magoar, ou você vai magoar alguém, às vezes você é companheiro de alguém que está sendo o teu braço direito na igreja, e daqui a pouco aquela pessoa às vezes te magoa, né? Então, não guardemos mágoas. O terceiro princípio que Paulo fala está no versículo 11 em Lucas. Lucas está comigo, toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio aqui é o seguinte: quando você for duro demais com alguém, quando você machucou alguém, tenha a humildade de reconhecer seu erro e pedir perdão. Mas nós só vamos entender esse versículo 11
quando eu entendo mais 2 versículos da Bíblia. O primeiro deles é Atos 13:13. Está escrito lá que João Marcos, aqui era uma espécie de assistente dos missionários. Paulo e Barnabé, na primeira viagem, perto da Panfilha, eles foram fazer esse trabalho missionário, chegaram lá, João Marcos simplesmente os abandonou e foi embora. Foi para a casa da sua mãe, em Jerusalém. A Bíblia não fala por que ele abandonou efetivamente aquela caravana missionária, né? Mas a Bíblia, ela dá alguns indícios de por que ele abandonou. Talvez porque ele fosse muito novo, né? E pensou que uma missão missionária fosse turismo, e na realidade, quando ele viu a realidade que não era um turismo, ele resolveu abandonar. A segunda possibilidade, quando eles saíram da Antioquia na Síria, o líder da caravana era Paulo. Não era o Paulo, era o Barnabé. E Barnabé era primo de João Marcos. E o que aconteceu ali? No meio da caravana, troca o comando. E muda o comando. De repente, talvez esse menino era muito novo, né? Pensou assim, bom, no comando do meu primo Barnabé, eu poderia ir, mas no comando de outra pessoa, acho que eu não vou, eu vou abandonar isso. Mas a última possibilidade, que talvez seja a mais provável disso, está em Gálatas 4:13-15. Diz que Paulo pregou o Evangelho pela primeira vez na Galácia. E por causa de uma enfermidade física, não consta que Paulo tenha saído doente, mas consta que quando ele chegou, ele estava doente. E que essa doença era muito provavelmente o que ele se referiu em 2 Coríntios 12:7, que seria o seu espinho na carne, para ele esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbesse. É claro que o espinho na carne tem muitas teorias, a gente já não sabe, tem muita coisa, né? Calvino pensava que eram as angústias da alma dele, Lutero pensava que eram as perseguições que ele sofreu, mas a Bíblia diz bem claro que era uma enfermidade física. Paulo tinha uma enfermidade física realmente. E que isso causava, assim, até dor em Paulo. E diz que Satanás batia constantemente em Paulo. Esbofeteava. E às vezes a gente fica pensando, né? Paulo sofreu tanto por causa disso. A Bíblia não fala que tipo de doença era. Mas eu fico pensando assim, às vezes também Satanás esbofeteia a gente. E às vezes ele diz assim, poxa, olha, você não é um líder? Olha o que você está passando. Deus não está te livrando disso? Deus não está vendo o que tu está passando? Eu não sei que tipo de problemas, às vezes, cada um de nós passa, mas Satanás, esse é o papel dele. É esbofetear a gente, né? Alguns estudiosos dizem que esta doença que Paulo tinha, que ele deve ter contraído uma malária, que ele foi numa região lá alagadiça, perto da Panfilha, e que lá era uma região de muita malária, que a malária dava muita dor de cabeça e que dava muita dor nos olhos. Por isso que ele diz que os Gálatas disseram que se pudessem, eles tirariam os próprios olhos e dariam a Paulo. Mas a gente não sabe o que é. Então, esse menino João Marcos, eu acredito que quando ele chegou e viu que Paulo ficou doente, que aquela região era uma região de doença, talvez ele tenha dito, eu sou muito novo, eu não vou ficar nessa missão, eu vou cair fora, eu vou morrer aqui também, eu sou tão novo. Mas então diz que, o que aconteceu? Ele foi embora. E agora o texto, para entender o que Paulo estava falando lá no versículo, depois do concílio de Jerusalém, Paulo chega para Barnabé e diz, Barnabé, olha, vamos voltar, vamos visitar essas igrejas que a gente plantou. O concílio já havia passado, já havia sido resolvidas algumas questões. E Barnabé disse, sim, vamos, com certeza vamos.
Paulo, eu vou levar o meu primo João Marcos. Paulo diz, o quê? Teu primo João Marcos? Não. Teu primo João Marcos não vai com a gente. Aqui diz que ali houve uma briga, mas Lucas, que relata essa briga, ele relata assim um pouco por cima. Eu acredito que a briga foi muito mais séria, tanto que diz ali a Bíblia que Barnabé e Paulo nunca mais andaram juntos em função dessa briga. E eu acredito que mais ou menos foi assim. Paulo chega para Barnabé, porque a Bíblia não fala muito, e diz assim, Barnabé, o negócio é o seguinte, agora acabou o concílio. Vamos lá e vamos visitar todas essas igrejas, uma por uma. Aí Barnabé diz assim, Paulo, claro, estou entusiasmado. Agora o concílio acabou. Vamos sim, vou sair correndo, vamos. Paulo, mas sabe aquele meu primo? Eu vou levar aquele meu primo junto, ele vai ser útil para a gente. E ele está precisando sair, ele mesmo quis que me pediu para ele ir junto. Paulo disse, não, para aí, Barnabé. Comigo esse menino não vai. Ele não vai comigo. Paulo, como assim, Paulo, que ele não vai? Você está sendo radical demais, o menino mudou, o menino amadureceu, agora ele é outra pessoa. Não, Barnabé, ele abandonou a obra comigo, ele não vai. Não, Paulo, não seja tão intransigente. Não, Paulo, comigo ele não vai. E diz que a briga foi tão séria que nunca mais eles andaram juntos. Mas graças a Deus, que este menino, ele não se perdeu. Este menino, Barnabé se separou de Paulo, levou esse menino para o trabalho missionário, para as missões que eles fizeram. Diz que Pedro doutrinou esse menino, e esse menino ele foi tão grande, que ele escreveu o Evangelho de Marcos. Já pensou se tivessem abandonado ele? Né? O que teria sido desse menino? Então, ele escreveu onde nós conhecemos Marcos na Bíblia hoje. Então, Paulo, quando está lá, ele lembra desse menino. E é uma forma dele pedir perdão. Me traz a Marcos, que ele me é útil para a obra. Agora, vamos ao quarto princípio. Ele diz assim, está no versículo 13, quando você vier, traz a capa que eu deixei em Trode, especialmente os pergaminhos. Você sabe que os pergaminhos eram cópias das Escrituras. Então, Paulo, ele mesmo estando no corredor da morte, ele ainda pede para Timóteo trazer os seus pergaminhos, para trazer os seus livros, para ele estudar. Ele não estava pensando, olha, eu vou morrer, eu não preciso mais estudar a palavra de Deus. Não, nós temos que ter a alegria, o entusiasmo que Paulo tinha, de mesmo estando diante da morte, querendo ainda estudar. Nós devemos estudar a palavra de Deus enquanto nós podemos. Porque se nós não aprendermos a palavra de Deus, como que nós podemos ensinar alguém se nós não temos a base da palavra de Deus? Nós temos que ter o conhecimento, não podemos ter a palavra no raso, devemos nos aprofundar. O quinto princípio que Paulo nos deixa está no versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. O princípio é assim, quando alguém fizer mal para você, quando alguém puxar o seu tapete, não pense na vingança. Para quem a vingança pertence? Ao Senhor. Então, quando você achar que essa pessoa fez alguma coisa muito séria, perdoar não é fácil, mas a vingança vem do Senhor, né? E o sexto princípio que Paulo fala está no versículo 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja ponto em conta.
Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O princípio aqui é o seguinte: Deus nunca vai desamparar você. Os homens podem desamparar, as pessoas aqui na terra podem desamparar, mas Deus jamais desampara um filho dele, jamais. Paulo ficou fraco, Paulo ficou frágil, mas aí vem Deus e levanta Paulo. Ele diz assim: mas o Senhor me revestiu de forças. E nesse momento, Paulo, ele não está preocupado até com ele. Por quem que Paulo está preocupado? Ele está preocupado com o Evangelho. Né? Então, ele me revestiu de forças para que o Evangelho fosse pregado a todos os gentios. Ele nem estava preocupado com ele. Ele queria era que o Evangelho prosseguisse. Mesmo estando no corredor da morte, Paulo queria que o Evangelho prosseguisse. Então, o que importa não é o vaso, é o conteúdo do vaso. O vaso era Paulo. Paulo estava sendo quebrado, mas o conteúdo ali era precioso. Era a palavra de Deus que estava indo para frente. E o sétimo princípio, que está no versículo 21. Apressa-te vir antes do inverno. O que tiver de fazer, faze agora, porque amanhã pode ser tarde demais. E é curioso que o verso 9, ele diz assim: vem ter comigo depressa. Agora, o que era essa pressa para Paulo? Será que essa pressa era um dia? Era uma semana? Era um mês? O que era essa pressa de Paulo? Essa pressa era para vir antes do quê? Do inverno. Porque depois do inverno as navegações não navegavam. E Paulo diz assim: e se for para vir depois do inverno, não precisa mais vir. Não precisa mais vir, Timóteo, porque lá eu já estarei morto, eu não estarei mais aqui. Então, às vezes, quando a gente tem que fazer alguma coisa, que nós façamos hoje. Às vezes, o pastor fala da oferta, e eu penso: vou dar uma oferta, mas aquilo a gente esquece. Às vezes eu estou no carro, alguém pede um dinheirinho, uma esmola. Depois eu dou. Será que o depois, às vezes a pessoa vai precisar depois, ou não é naquele momento que ela está precisando? Às vezes alguém pede alguma coisa: depois eu dou. Esse depois, será que eu vou ter tempo depois? Né? Às vezes fico pensando assim: eu preciso dar um telefonema para aquele meu amigo, que faz tanto tempo que eu não ligo para ele. Se não dermos agora, será que vamos ter tempo depois, ou será que não vai ser tarde? Então, tudo que temos que fazer será agora. É isso a lição que Paulo nos deixa. Que seja antes do inverno, faze agora, não espera para depois. Davi, ele foi um homem de Deus, mas ele falhou em muitas coisas, principalmente na sua família. O seu filho Absalão tentou conversar com Davi durante 11 anos. 11 anos. No 7º ano, o seu filho manda uma mensagem para Davi e diz assim: pai, eu prefiro que o senhor me mate, mas fala comigo. O que Davi faz? Davi manda Absalão vir, olha para Absalão, dá um beijo no rosto de Absalão e manda ele embora, e não fala com ele. Aí passaram-se 11 anos. O que aconteceu? Absalão não queria mais falar com o pai. Absalão queria matar o pai. Absalão queria o trono do pai agora. Ele não queria mais falar com o pai. Quando era para o pai falar com ele, o pai não quis falar. Agora ele não queria mais falar. Aí, diante da história, Absalão morre. Davi diz assim: meu filho Absalão, meu filho, quem me dera ter dado a vida por ti. Adiantava? Agora não adiantava mais. O filho estava morto. O filho não estava mais ali. Então, assim, tudo que temos que fazer, que não seja amanhã, que seja hoje. Então, Paulo termina assim:
A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é a melhor maneira de encerrar a vida, é dando Jesus a glória que Ele merece. Paulo era uma pessoa que ele poderia se vangloriar, porque por onde ele passou, ele deixou frutos, ele deixou igrejas plantadas, mas não, ele termina dizendo: darei glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele terminou dando glórias a Deus. E quando Paulo é chamado para o carrasco chama da masmorra marmentina, grita o nome dele. Talvez ele tenha lembrado de tudo aquilo que ele escreveu a Timóteo, tudo aquilo que nós lemos, talvez ele tenha lembrado. Mas eu acredito que Paulo, ele pensou assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Às vezes as nossas batalhas, se nós tivermos batalhas que sejam a pena para a batalha do Evangelho, vamos completar a carreira como Paulo fez. Às vezes nós temos um trabalho missionário, nós temos que continuar a carreira de Paulo. Nós temos que ter esse bom combate que Paulo teve, nós temos que completar a nossa carreira também. E podermos falar como Paulo combatiu o bom combate. Agora o projeto de Paulo não era mais completar a sua carreira. Agora era o testemunho da vida de Paulo. E ele diz assim: eu guardei a fé, eu não negociei os meus princípios. Muitas novidades do mercado da fé haviam, mas eu jamais perdi o meu rumo, e eu guardei a fé. E ele diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Sabe o que ele está dizendo a Timóteo? Roma vai me matar. É verdade, Roma vai me matar. Mas eu que vou me entregar. Não é Roma que vai me matar, eu vou me entregar. Eu vou me entregar para Deus. E tem mais, eu não vou morrer, eu vou partir. Paulo, ele não está com medo de morrer, porque ele sabe em quem ele tinha crido. E ele faz uma avaliação do futuro e diz: quanto a mim, já a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, meu filho, Nero me considerou culpado, me sentenciou à morte, mas isso não importa mais. O reto juiz me declarou justo, e eu estou justificado perante ele. Eu não tenho mais culpa. Eu estou aqui, quites com a lei de Deus, estou quites com a justiça de Deus. Eu não estou indo para ser degolado. Na verdade, eu estou indo receber a coroa da justiça. E é dessa maneira que esse homem fecha as cortinas, como a última palavra, o amém sonoro. Sim, ele ergue os olhos ao céu e diz: a Ele, ao Senhor Jesus, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E naquele momento, cabeça para um lado, corpo para o outro, Paulo morre aqui na terra. Mas Paulo vai ser recebido como o quê? Como um príncipe no céu. Será que Paulo morreu? Eu não creio que Paulo morreu. Porque Paulo, ele está batendo aqui no meu coração. Paulo bate no teu coração também. O sangue que correu nas veias de Paulo, corre na minha veia, corre na tua veia também. Paulo dizia assim: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que nós possamos dizer como Paulo, que o nosso depósito seja até o dia final, que Deus guarde esse depósito nosso,
que nós possamos seguir o exemplo de Paulo, que possamos guardar a fé e completarmos a nossa carreira. E que o Espírito Santo nos guie e nos dirija, para que possamos transformar não só nós, transformar a nossa família, transformar a nossa igreja, transformar as pessoas, até aquelas que não nos conhecem, pelo nosso exemplo, por tudo aquilo que somos. Amém. Vamos nos colocar em pé para